forget about me. A resenha desse livro aqui é o livro A Garota que Você Deixou pra Trás, da Jojo Moyes. No começo a história parece confusa, né? Ele começa contando a história da Sophie Lefebvre, que passa na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1916, né? Contando a história dela, que o marido dela foi pra guerra lá. Ela tinha um quadro na casa dela, que... ela tinha vários quadros que o marido dela pintava pra ela. Depois que o marido dela se foi, ficou lá junto com a irmã e os filhos da irmã morando no hotel, que é da família dela. E ela levou apenas um quadro, que é o que ela mais gostava, que ela estava linda, maravilhosa, assim, que ela se sentia muito bem com aquele quadro. Quando ela olhava para aquele quadro, ela pensava na garota feliz que ela foi um dia com o marido. Deixava ele pendurado nesse hotel deles lá. Até que um dia, numa troca lá de comandante alemão que teve, né, que estava na tropa que estava lá na cidade dela, esse comandante alemão resolveu fazer uma visitinha à casa dela, né, revistar. Parece que, se não me engano, parece que teve uma denúncia, porque assim, ela estava escondendo um porco, que eu não lembro como foi que ela conseguiu esse porco, mas ela estava escondendo o porco, que eles estavam engordando ele para abater ele, depois ela ia dividir com a cidade inteira e tal, né, então a cidade inteira sabia do porco, todo mundo estava escondendo o porco, e ficava lá no hotel com ela. O comandante foi lá com a tropa fazer uma revista no hotel. Ele fez vista grossa, porque ele percebeu, né, certamente ele percebeu que ela estava escondendo, mas ele fez vista grossa. E ele, ao andar pelo hotel, ele passou em frente ao quadro dela e ficou um tempo admirando o quadro. Gostou muito do quadro dela. E aí, ele até fez alguns comentários que eu não me lembro. Enfim, passou. Só que daí esse comandante começou a ficar cada vez mais frequente aparecendo lá no hotel. Até que ele dá uma ordem que a partir de não sei que dia lá, eles iam começar, ele e a tropa inteira, a jantar no hotel. Eles teriam que se virar para fazer comida para eles. Só que eles viviam numa época muito difícil, não tinha comida, eles comiam pão duro, queimado, que é o que restava da padaria, a única padaria da cidade, e aí era disso que eles viviam praticamente, morrendo de fome. Nossa, aqui ela descreve, sabe, assim, é tocante. A fome que as personagens sentem durante o livro todo é triste, né? As crianças e tudo, elas sentem muita fome, ela relata muito isso aqui. E eles não têm comida, obviamente. Então aí o que o comandante fez? Ele mandou um monte de comida pro hotel, né? E essa comida era destinada para fazer o jantar. Eles iam almoçar num outro lugar lá, num outro restaurante que tinha na cidade, e a janta ia ser nesse hotel. Ele começou a ir muito no hotel, começou a frequentar cada vez mais e tal. E em relação à comida, nossa, a Sophie, ela ficou muito assim, nossa, deslumbrada com a comida, ficou tipo, apaixonada pela comida. Ela queria comer, sabe, aquele cheiro, aquela... Nossa, fazia tanto tempo que ela não sabia o que era aquilo, mas ela não podia tocar, porque a comida era dos alemães, e ela tinha muito medo de, sei lá, roubar uma batata, alguma coisa, e eles acabarem percebendo e a coisa ficar feia pra ela. Então, até que um dia, no Natal, toda a família dela, toda a cidade ia se reunir na casa de fulano, onde ia ser assado porco, e eles iam fazer a ceia deles em Natal com aquele porco. E que ela estava tanto esperando, que tanto ela guardou, que tanto ela sonhou com aquele porco, ela não ia poder ir, porque alguém tinha que ficar no hotel, recebendo alemães, servindo-os, cozinhando e lavando, né? E aí nesse dia, o comandante, no final da janta, acabaram de comer, mandou ela se servir também da comida, foi lá na cozinha, pediu pra ela se servir e tal, ficaram conversando na mesa. Conversa vai, conversa vem, eles falam do quadro e tal, das coisas e tal. Ele sempre, esqueci de falar, ele sempre ficava olhando aquele quadro, toda vez que ele ia lá. Ficava admirado com o quadro. E esse cara falando sobre isso, né, até que ele pede pra dançar com ela. Pede assim, pra esquecerem que eles são rivais, né, que ele é alemão e ela é francesa.
esquecer isso, deixar isso de lado pelo menos por uma noite e dançarem juntos. Enfim, só dançam mesmo, nada acontece, mas o boato se espalha pela cidade, a coisa fica feia, enfim. Vou contar muito mais sobre isso, mas a história se evolui, né, nesse sentido. Aí até que chega num ponto, é cortado ao meio, bem na hora que acontece uma coisa muito legal, assim, uma coisa muito, não é legal, assim, uma coisa muito, você fica querendo saber, nossa, o que vai acontecer com a Sophie, né? Porque assim, ela sente uma raiva muito grande do comandante, mas ao mesmo tempo ela consegue ver, mesmo que com relutância dela consigo mesmo, assim, ela consegue ver algo bom no comandante, só que ao mesmo tempo ela pensa, não, imagine, ele não tem nada de bom, e ela fica aquela briga interna. Só que ela ama o marido dela, o marido dela é tudo pra ela, ela é capaz de fazer tudo pelo marido. E vocês vão ler nesse livro que ela é capaz de fazer tudo mesmo pelo marido, tá? Então, a gente fica aquela coisa assim, nossa, será que vai rolar alguma coisa com o comandante? Será que não vai? Será que, sei lá, né? Enfim. Até que a história muda, né? Para lá numa parte específica dessa de 1916 lá, que acontece num fato com a Sophie. E aí a história no próximo capítulo vai para o ano de 2000, em Londres, contando a história de Liv Halston. Acho que é assim que fala. Já é outra pessoa, é outra cidade e é um ano totalmente pra frente, né? Na época de hoje, quase, mais ou menos. E a Liv Halston é uma viúva que perdeu o marido, acho que há 4 anos, se não me engano. É vítima de problemas naturais, né? Ele era um cara muito rico, muito famoso, né? Arquiteto. E ele construiu o atual apartamento em que a Liv vive até hoje. É um apartamento magnífico, cheio de alta arquitetura moderna. E a Liv acho que é a única coisa que restou do marido. E ela não conseguiu administrar as finanças, começou a se afundar, não conseguia mais pagar a hipoteca e tal, e estava se afundando cada vez mais. Os bancos ligavam para ela, não atendia o telefone, ela se fornava de casa, ela entrou numa depressão profunda, depois que o marido morreu, não fazia mais nada da vida, a vida dela estava estagnada. Trabalhava em casa pela internet, fazia uns biquinhos bobos aí, e não tinha dinheiro para sustentar, não tinha dinheiro para cuidar da casa, não tinha dinheiro para nada. E um quadro lindo, maravilhoso, que ela ganhou do marido de lua de mel, que nada mais é do que o quadro da Sophie Lefebvre, que estampa ela. O quadro se chama A Garota que Você Deixou para Trás, né? No título do livro. Aí, e ela é apaixonadíssima por esse quadro, fica de frente com a cama dela no quarto, e ela ama esse quadro, que significa, assim, a relação dela com o marido e tal, serviu muito pra ela. Até que ela conhece um rapaz, né, numa boate gay, olha só, e começam a ter um romance. Só que ela não sabe que esse rapaz, ele é de uma empresa que faz, como fala, restituição de bens materiais, acho que é isso. Ele recupera bens que foram tomados pelos alemães durante as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, tudo. Ele recupera, por exemplo, de grandes artistas, né? Que os alemães saquearam muitas coisas na época das guerras. Eles entravam na casa das pessoas e roubavam aquilo que eles achavam melhor para eles e levavam embora, né? Depois de passado todo esse tempo, começaram as famílias dos artistas, as famílias das pessoas que perderam seus bens, começaram a reclamá-los, né? Uma agência dessa, sei lá se é a agência que fala, que recupera esses bens. E esse cara trabalha com isso. Ele é sócio numa empresa disso. E ele já conseguiu muitos quadros, muitas obras de artistas para muitas famílias, né? Ele tem um bom histórico de recuperar mesmo os quadros. Eles têm um romance. Tanto ele quanto ela, assim, não sabem da vida pessoal de ninguém, né? Tem romance por ter mesmo, se atraem mesmo e mantém aí um romance breve. Até que, depois de uma noite dos dois no quarto dela, ele visualiza um quadro em frente à cama dela, né? Uma noite de amor linda.
Ele olha pro quadro e vê. Aí ele se toca. Nossa, é o quadro que o fulano de tal, meu cliente, está reclamando. Ele tá aqui na casa dela. E quando ela vê, ele tá pensando isso consigo mesmo. E quando ela vê que ele tá admirado com o quadro, ela começa a falar sobre o quadro. Começa a contar que ela ganhou de lua de mel, como ele dela deu pra ela, que esse quadro é tudo pra ela, que ela pode perder o apartamento, pra hipoteca, tudo na vida dela, mas aquele quadro ela não abre mão de jeito maneira, né? Que é o quadro que ela ama e acima de tudo naquela casa. E ela fala tudo isso pra ele. Na hora ele fica, gente, o que eu vou fazer? Olha a situação do cara, né? Ele trabalha com isso, tá com um cliente reclamando daquele quadro. E a mulher com que ele tá, finalmente, porque ele também tem um histórico meio assim, difícil no amor, né? Não se dava muito com o amor, né? E tava descontente, desacreditado, né? No futuro, nesse sentido. Até que ele encontra ela e ela começa a despertar isso nele novamente. Ele começa a querer acreditar novamente nisso. Aí, o que acontece? Tanto ela também começa a acreditar. E eles ficam nesse impasse, né? Por conta do livro, do dito cujo do quadro que ela tanto ama, então não quer se desfazer e ele precisa. E ele já pensa assim, nossa, e agora se contar pra ela, pronto, acabou, né? Enfim, a partir daí a história se desenrola e a gente vai descobrir no final, no decorrer do livro, toda a história por trás do quadro, como ele foi parar na mão dos alemães, né? Se essa família Lefebvre, que é a família que está querendo restituição do quadro, se ela realmente merece o quadro, né? Se ele realmente foi roubado ou não, né? Que é o X da questão aí no final. Vai contar o final da história da Sophie, que ficou parada lá numa parte, né? No começo. E, assim, é muito legal a história, uma história muito legal, muito assim, diferente, né? Ela é um pouco confusa no começo, porque você pensa, nossa, mas como assim? Nossa, que mistura, tá lá no ano e tal, daí pula pra cá, começa uma história totalmente diferente, totalmente nova, aí você vai embalar na história de novo. Até começar a encaixar a história, que isso começa no final do livro, a encaixar as duas histórias. Fica meio assim, né? Mas assim, eu não sei vocês, mas a mim, um livro prende justamente o fato de ele ser imprevisível, né? Eu não sei o que vai acontecer, então essa história pode não ser tão boa, ou pode ser um tanto confusa como esse livro. Mas se a história for um pouco imprevisível, me despertar um pouco de curiosidade, eu leio. É diferente quando o livro é aquele livro banal, aquele livro clichê, aquele livro que você já tá. E eu consegui ler o livro até o final, e acho que vocês também, por conta disso. É um livro que te desperta a curiosidade. Um livro muito bom. Nada comparado com Como Eu Era de Você, que foi excepcional. Esse livro é bom, mas não é excepcional. Gostei muito do livro, amo a Jojo, acho muito inteligente a maneira como ela escreve, as histórias dela. Não são nada clichês, são diferentes e é disso que eu gosto, é disso que eu procuro um autor. É isso que eu procuro um autor, tá? Então vocês vão me ver ainda falando, não digo mal assim, mas não gostando muito de alguns livros que eu sei que vocês gostam muito, porque eu acompanho nas redes sociais, aí os comentários de todo mundo falando de diversos livros, e quando eu vou ler, né, eu vejo não é tudo aquilo que eu imaginava. Então pode ser aí que eu entre em contradição com vocês aí, a questão de gosto. Mas como eu disse, questão de gosto. Recomendo super a leitura, muito bom. Gente, se inscrevam no canal, se vocês gostaram da resenha, curtam, não gostaram, pode clicar em não gostei, comentem o que vocês quiserem comentar sobre o assunto, fale pra mim o que vocês acharam do livro, se vocês leram, se vocês querem ler, o que vocês acham da Jojo, o que vocês acham do vídeo, etc, tá? Que eu vou adorar saber. Nesse canal eu tô pretendendo fazer vários tipos de vídeo, inclusive as resenhas, né? Mas outros tipos de vídeos referente aos Estados Unidos, referente a inglês e N. Espero que vocês tenham gostado, foi o primeiro vídeo do canal, então ainda tô muito crua no assunto, mas eu espero que eu melhore, né? E vocês me ajudem com isso, tá? Um beijão e se inscreva no canal. Tchau, tchau!